Fala galera, hoje vamos conversar um pouco mais sobre a personagem da Aubrey Plaza, a Morte, em Agatha desde sempre. Todos os personagens da Marvel que morreram no CM viram o momento de sua morte. A morte chega para todos nós, como esta série confirma. E já que a morte escoltou Alice Gulliver e o não bruxo Nicholas Scratch, devemos supor que todos os personagens com alma no CM, sejam bruxos ou não, foram conduzidos para o além por alguma forma desse personagem. Nesse vídeo, vamos revisitar as mortes mais significativas do CM e recontextualizar o papel da morte nelas. Agora que sabemos que não é apenas um sentimento abstrato, mas sim a mão da morte segurando a sua enquanto te guia nesse caminho. Também descobri o quão ocupada a morte realmente estava durante o blip, e acredito que podemos identificar o momento em que Tony Stark viu a morte esperando por ele. Vamos falar sobre a morte no CM, como esse personagem realmente funciona. Introduzida como Aubrey Plaza em Agatha desde sempre, inicialmente Rio Vidal era a Bruxa Verde, um membro do Coven de Agatha na Estrada das Bruxas. Mas no episódio 7, ela revela sua verdadeira forma para Lilia, como a Lady Death, de rosto esquelético, ou Senhora Morte deste universo cinematográfico. E enquanto parecia que Lady Death poderia ter assumido essa forma apenas na Estrada das Bruxas, ela também aparece no mundo da superfície do CM, onde podemos ver aquele rosto esquelético impressionante e muito bem feito. O design de figurinos da série, Daniel Salon, falou muito sobre os vários trajes da morte na série, como, ao ser a Bruxa Verde, o traje incorpora uma rede micelial ativa, um fungo e uma aranha no ombro. A roteirista-chefe Jack Sheffer disse ao The Wrap que era importante para os escritores que essa versão da morte fosse a própria morte e a vida em constante conversa. Eles não queriam que a morte fosse destrutiva, que as coisas murchassem ao seu redor enquanto ela passava, mas que ela abraçasse a neutralidade da natureza. Como é bela, feroz, aterrorizante e indiferente, mas também pode te abraçar e preencher. Segure esse pensamento sobre a conexão da morte com a natureza, o que acho que é realmente importante para entendermos como a morte funciona no CM. O design de figurinos explicou mais a fundo as origens dos seus designs baseados nos quadrinhos da Marvel. Ela é, na verdade, a própria morte, e em cada traje que ela usa na série, mostramos um pouco de suas costelas, pois queríamos chamar a atenção para uma silhueta que é introduzida nos quadrinhos. A imagem mostrada nesse vídeo vem de Ben Reilly, Scarlet Spider, de 2017, número 7, onde a morte aparece na sua forma mais feminina, mas o detalhe-chave é mantido, o rosto de caveira encapuzado. A primeira aparição da morte nos quadrinhos da Marvel, como um personagem incorporado, foi em Capitã Marvel, número 26, em junho de 1973. Uma história que segue a conquista do universo por Thanos, que ele fez para provar seu amor pela Senhora Morte, destruindo toda a vida. Nessa história, ele obtém o Cubo Cósmico, mas depois Jim Starlin continuaria essa trama no evento crossover Infinity Gauntlet, no início dos anos 90, onde Thanos obtém as 6 Joias do Infinito e consegue dizimar metade de toda a vida, o que, claro, inspirou o filme Guerra Infinita. Vale lembrar que na tradição da Marvel, a morte não é algo específico da Terra. Ela vem do cosmos, e isso também é verdade no CM. Quando você pensa nisso, antes de Agatha desde sempre, a morte apareceu 2 vezes no CM. Primeiro em uma gravura nas paredes do Templo de Morag, no início do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, que pode ser vista melhor no monólogo do colecionador em Nowhere, mais tarde no filme, como representações da morte, entropia, infinito e eternidade em torno das Joias do Infinito. Também tivemos uma versão rotulada disso no livro The Art of Guardians of the Galaxy, que a Marvel lançou. Outra aparição da morte no CM foi como uma das entidades cósmicas na Câmara em Thor, Amor e Trovão. Essas entidades incluíam Eternidade, que estava presidindo a frente da sala, o Ato, o Vigia, o Tribunal Vivo, o Celestial One Above All, Morte, Eon e Infinito. Agora, muitas dessas entidades já vimos em outras formas. Por exemplo, além da Estátua da Eternidade, vimos o verdadeiro espaço etéreo onde sua forma real residia. Tecnicamente, essa versão da Eternidade se transformou na filha de Gorr, tornando-a a entidade conhecida como Amor. O Vigia, obviamente, já vimos em forma animada na série What If, e em Eu Sou Groot. O Tribunal Vivo apareceu como uma cabeça de estátua decepada no vazio da série Loki, e vimos múltiplos tribunais vivos e algum reino estranho em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Vimos outros celestiais em Eternos e Thor, Amor e Trovão. Eon, a entidade que representa o tempo, ainda não foi mostrada. No entanto, Ima Velani confirmou em uma entrevista há um ano que, na cena de The Marvels, a lua onde Dan Ben desenterra o outro Quantum Band era, em uma versão anterior da cena,
o local do túmulo de Eon. Isso implica que até mesmo Eon, uma das entidades cósmicas, foi guiada para algum tipo de pós-vida cósmica pela Senhora Morte. Agora, em Agatha desde sempre, estamos vendo a forma incorporada da morte. E podemos deduzir disso que a morte pode não aparecer sempre como Aubrey Plaza em todo o universo do CM. Sua forma natural é apenas um corpo feminizado com o rosto de caveira. A versão de Aubrey Plaza como Rividal é uma forma que a morte assume na Terra e em outras civilizações humanoides. O rosto que ela usa para não assustar as almas que está conduzindo ao pós-vida. Com base em como a morte funciona nos quadrinhos, o que parece ser o caminho que Marvel está tomando aqui, a morte e outras entidades cósmicas desse status transcendem toda a realidade do multiverso. Portanto, não existe uma morte específica da Terra 616 e outra separada para a Terra 838. Existe apenas uma morte. E é por isso que ela está super ocupada. E para manter todas essas transições, ela não pode estar limitada pelo tempo. Acho que mostrar a morte fisicamente cortando o pano de fundo da Estrada das Bruxas é uma dica disso. Como se ela pudesse enxergar através e cruzar as fronteiras de realidades mágicas criadas por mortais. Agora, para ser claro, a morte em si é uma coisa diferente da deusa da morte Hela no CM. Tanto na mitologia nórdica quanto na hierarquia asgardiana deste universo, os deuses e deusas são enraizados em redes de crenças espirituais, construídas pelos mortais para serem avatares representativos de vários conceitos importantes para aquela sociedade. Mas essas divindades não são os conceitos abstratos encarnados em si. No entanto, podemos supor com segurança que a morte no CM e Hela provavelmente têm algum tipo de relacionamento, o que não é difícil de imaginar. No entanto, devemos reconhecer uma regra final. Lady Death é o conceito personificado do processo de morte. Ela não é a guardiã de nenhum pós-vida específico, ou de todas as opções de pós-vida que as almas falecidas do CM podem transitar. Até agora, o CM apresentou uma variedade de pós-vidas. Para os Wakandanos, há o plano ancestral. Para os guerreiros asgardianos que morrem em batalha, como Randall e Jane Foster, a Valhalla. Para criaturas como Rocket e Layla, em Guardiões da Galáxia Volume 3, tomou a forma de um espaço branco, Limbo. Para os crentes da mitologia egípcia, como Stephen Grant, é o Duat, o Campo de Juncos, ou Aoru. E lembre-se no episódio 5 de Moon Knight, a deusa egípcia Taweret explica como todas essas pós-vidas se intersectam. Ele é um plano de pós-vida, onde tem um pós-vida e um pós-vida. Não o pós-vida. É bem complicado, mas que ele ficaria surpreso com quantos planos interseccionais de consciência existem, como o plano ancestral. É como se o pós-vida fosse feito de vários planos totalmente diferentes uns dos outros. O fato de todas essas pós-vidas estarem conectadas sugere que há um ser que leva todas essas almas para essas diferentes opções, como se houvesse um mapa que alguma entidade conhece e que sabe qual saída a seguir desse caminho. Além disso, o termo consciência desvinculada ajuda a entender o que a morte está fazendo. Ela está cortando o fio que liga a consciência da alma ao corpo neste plano de existência, e conduzindo essas almas desvinculadas para um desses pós-vidas. É também por isso que é tão importante que Jack Sheffer e seus roteiristas tenham retratado a morte como um reflexo tanto da decadência quanto do crescimento da vida. Porque a morte só existe como uma dessas entidades cósmicas do multiverso, uma vez que ela é parte necessária do ciclo da natureza para o crescimento de novas vidas. Assim, com base em todas essas informações, podemos revisitar algumas mortes memoráveis do CM e traçar novas implicações sobre elas. Começando com Thanos, o cara que nos quadrinhos tem uma relação bastante importante, bastante próxima com a morte. Vimos Thanos morrer várias vezes, decapitado no início de Ultimato, e depois transformada em pó no final do filme. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, uma versão alternativa dele, da Terra 838, foi empalada por sua própria espada. Em animações, vimos o Thanos zumbificado no episódio 5 de What If, e cortado ao meio por Ultron no episódio 9 da mesma série. Mas, quando Thanos foi decapitado por Thor, da perspectiva dele, ele provavelmente se encontrou no chão de sua cabana naquele planeta jardim. Seja enquanto os Vingadores ainda estavam lá, ou algum tempo depois que eles partiram, e olhou para cima para ver a figura de Lady Death, esperando por ele. No entanto, temos que assumir que essa conversa deve ter sido tensa, porque qualquer diálogo entre a morte e os falecidos ocorre fora do tempo linear. A morte está ocupada demais conduzindo todas as almas mortas através do multiverso para que esses encontros se empilhem um em cima do outro no tempo. Ela é uma entidade que transcende o tempo, então ela deve saber o que vai acontecer com todas as almas que Thanos instalou fora da existência 5 anos depois.
E essa versão da morte, que encontrou Thanos no jardim, saberia qual tarefa ele lhe atribuiu ao usar as Joias do Infinito: transportar metade de todas as vidas desse universo. E também saberia o que os Vingadores, especificamente Bruce Banner, fariam 5 anos depois para trazer todas essas almas de volta. Eu adoraria ver essa cena algum dia. Aubrey Plaza gritando na cara de Thanos: "Por que você me fez perder todo aquele tempo? Por que você me deu todo aquele trabalho inútil para fazer?" Do ponto de vista dos que foram apagados, a transição foi suave e quase perfeita no tempo. Como vimos com Monica Rambeau, que acordou de um cochilo na mesma cadeira naquele hospital. Da perspectiva de Helena Belova, na série Gavião Arqueiro, ela estava no mesmo banheiro, e o papel de parede ao redor dela simplesmente mudaram no tempo. Essa suavidade foi graças à morte, que fez com que as pessoas que foram apagadas esquecessem o pós-vida ao qual foram conduzidas. Nenhuma delas lembraria o rosto dela. No episódio 8 de Agatha, Agatha menciona a Billy que 120 corpos são esvaziados a cada minuto. Essa frase me pareceu algo que ela poderia estar se repetindo de uma reclamação da morte sobre o quão ocupada ela está. Esse número 120 mortes por minuto é bem mais alto do que o mundo real, onde cerca de 105 a 106 pessoas morrem a cada minuto. Acho que o número é maior no CM, onde eventos apocalípticos estão acontecendo em planetas por toda a galáxia além da Terra. No futuro e no passado, cada alma que morreu no CM encontrou a morte esperando por ela. Isso inclui todas as baixas de todas as batalhas que vimos nas fases 1 a 5. Todos que morreram na Batalha de Nova York, como Coulson, provavelmente seguiram a morte dessa forma. Pietro Maximoff, abatido por Ultron em Sokovia. Não se preocupe, a morte estava lá esperando por ele. Os Wakandanos, como T'Challa, Killmonger e a Rainha Ramonda. Sim, T'Challa também, com a morte para guiá-los ao plano ancestral. As baixas para está-los em Guerra Infinita, como Randall e Loki, que morreram no navio de refugiados asgardianos, foram provavelmente conduzidos pela morte para Valhalla. Gamora lançado do penhasco por Thanos em Vormir. Provavelmente foi guiada pela morte para algum pós-vida baseado em sombras. Visão, durante a Batalha de Wakanda, também teve a morte esperando por ele. E estou incluindo Visão aqui porque presumo que a Joia da Mente o dotou de uma alma, e que a versão do Visão em si em WandaVision era realmente apenas uma parte do Loot Wanda, em vez do Visão em si. A menos que você queira ser mais ousado e teorizar que o pós-vida para o qual a morte levou Visão poderia ter sido a realidade hexagonal criada por Wanda, o que é uma ideia bastante intrigante. O que você acha? Agora, em Vingadores Ultimato, Natasha Romanoff, em Vormir, provavelmente se levantou daquela poça e viu a morte esperando por ela. Tanto Natasha quanto Gamora provavelmente notaram uma semelhança visual entre Lady Death, que encontraram ali, e o Guardião da Joia da Alma, que estava no topo da montanha de onde caíram. E isso se dá porque tanto a equipe de Guerra Infinita quanto Jack Sheffer, em Agatha, reconheceram que o Caveira Vermelha em Guerra Infinita e Ultimato foi visualmente inspirado na Lady Death dos quadrinhos. E, em Agatha, eles não queriam que Rio Vidal parecesse muito com o Caveira Vermelha desses filmes. Além disso, vale lembrar que Nebulosa descreveu o planeta Vormir da seguinte forma: um domínio da morte, o centro da existência celestial. Acredito que este é um lugar onde a morte governaria e que ela tem uma conexão especial com a Joia da Alma. E o Caveira Vermelha, assim como Hela, seria algum outro ser que foi encarregado de servi-la. Também devemos olhar para as mortes mais recentes e chocantes, como a da Maria Hill em Invasão Secreta e a Tia May Park em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. MODOK em Homem-Formiga e a Vespa, e os membros dos Illuminati no universo 838 em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Uma forma de morte estava pronta para levar cada um deles para algum pós-vida no além. Isso inclui Jane Foster em Thor, Amor e Trovão, que teve uma transição semelhante à dos Wakandanos, exceto que para ela o ponto de partida foi Valhalla. Quando Layla morreu em Guardiões da Galáxia Volume 3, será que a morte teria tomado a forma de uma lontra? É difícil dizer, pois o Alto Evolucionário experimentou esses mamíferos para lhes dar a inteligência e as almas do que ele considerava formas de vida bípede superiores. Portanto, a morte pode ainda ter se parecido com a Lady Death para ela. De novo, não sabemos ao certo. Mas vamos terminar com a cena da morte de Tony Stark, que em retrospecto é muito interessante se você considerar que a morte estava chamando por ele. Quando Pepper Potts diz a Tony para olhar para ela, para onde ele estava olhando antes? Ele estava olhando para o lado, como se estivesse vendo algo ou alguém o chamando. Agora, obviamente, quando Robert Downey Jr. filmou essa cena, ele e os cineastas de Ultimato não estavam imaginando Lady Death ou Aubrey Plaza no campo de visão do personagem. Mas acredito que quando muitos desses atores da Marvel filmam suas cenas de morte, especialmente Robert Downey Jr. aqui, eles sempre incluem um pequeno momento em que se desvinculam da consciência e olham além das pessoas ao redor, focando seu olhar em algo que não podemos ver ou compreender.
É o que Hugh Jackman expressou em sua cena da morte em Logan, que foi recriada em Deadpool e Wolverine. O que eu amei na interpretação de Hugh Jackman foi que ele estava reagindo às palavras escritas no roteiro, onde escrever essa cena como um lampejo de admiração. Esse lampejo de admiração agora poderia ser a tocha verde da morte? Todas essas mortes mostram os atores reagindo a algo maravilhoso, algo natural e belo, algo abstrato. E agora sabemos o que era essa coisa. E você, o que acha disso tudo? Qual morte foi mais emocionante para você no CM? A minha, com certeza, foi do Tony Stark, não tem como. Você gostaria de ver uma série ou algo parecido que mostrasse o ponto de vista da morte em todos esses eventos? Deixa aqui embaixo nos comentários, lembrando que eu respondo a todos os comentários que vocês deixam. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, vai ser um prazer ter você na nossa família. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!